minhas queridas, meus queridos. Olá, Ritanas. Adoro chamar minhas alunas de Ritanas. No nosso grupo do WhatsApp é Ritana pra lá, Ritana pra cá. Minhas ex-alunas eu também chamo de Ritanas. É muito bom, é muito gostoso a gente se cumprimentar assim. E é assim que eu começo esse vídeo de hoje. Hoje o vídeo é um pouco diferente, tá? Entrando aqui ao vivo novamente. Eu tenho gravado alguns vídeos ao vivo durante a semana, na segunda-feira, falando da fogueira do conselho. Mas hoje, como você pode ver no título, hoje o assunto é diferente. É sobre os bastidores, né? É o que nem tudo a gente fala. Nas redes sociais a gente vê muito disso, né? A gente publica o que é bonito, né? O que a gente quer que as pessoas vejam, o que é feliz. Até porque, não por maldade, não por falsidade, mas por querer passar às vezes uma mensagem bonita também, né? Eu acho que isso é muito válido. A gente passar coisas boas é muito válido. Mas tem muita coisa que acontece nos bastidores que é legal das pessoas ficarem sabendo também, né? Porque, na verdade, os bastidores é 90% da nossa vida. A gente mostra bem pouco, né, para as pessoas, e às vezes até numa conversa. Não é nem na rede social, às vezes numa conversa mesmo a gente fala super pouco da gente, fica no superficial e não entra nos bastidores. E a nossa grande riqueza, né, o nosso grande ensinamento está nos bastidores, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, hoje esse vídeo é sobre meus bastidores aqui do meu espaço, né? Numa área que eu amo da minha vida, da minha profissão, que é a dança cigana, que é uma das etapas da minha vida, é uma das formações que eu amo, a minha formação principal hoje em dia, né? E eu amo muito. E aí, vão ter outros vídeos aí falando sobre os bastidores, mas hoje eu vou falar sobre os primeiros passos, né? Os meus primeiros passos dentro da dança cigana. Como que aconteceu isso, né? Por isso que o nome é Bastidores, né, da dança cigana, os meus primeiros passos, justamente para falar minha experiência de vida. Claro que eu posso trazer a experiência de outras pessoas para falar aqui, né? Do que eu vejo, tanto nas minhas alunas iniciantes, como eu como espectadora de outras professoras, né? Mas a ideia inicial é falar minha experiência, né? O bastidor da minha vida, né? Como que a dança cigana entrou na minha vida? Então, deixa eu me apresentar, que eu acho que eu comecei o vídeo sem me apresentar. Então, meu nome é Sara Lurbacos, eu tenho um espaço de danças e terapias femininas em São José dos Campos, interior de São Paulo. O meu espaço esse ano completa 2 anos. 2 anos. Eu sou professora há 3 anos de dança cigana, mas já estudo e danço há 10 anos a dança cigana. E há 10 anos atrás eu comecei a dança cigana, ela entrou na minha vida. Então, como é que a dança cigana, por que ela entrou na minha vida e os efeitos que ela trouxe pra mim, né? E assim, que eu vejo que acontece não só na minha vida, mas na vida de outras alunas também. Quando eu comecei a dança cigana, há 10 anos atrás, havia 2 anos antes, eu havia terminado um relacionamento, né? Eu tive um relacionamento abusivo, eu namorei durante algum tempo e muitas coisas aconteceram nesse relacionamento, né? Não só por culpa dele, ou não só por culpa minha, mas ambos, né? A gente erra muito no relacionamento abusivo e nesse meio tempo é até um pouco assim, difícil, né? É minha fragilidade também, né? Por isso que o título do vídeo também tem esse nome de Bastidores, porque mostra a minha vulnerabilidade, né? Mostra os pontos da minha vida. E nesse relacionamento abusivo, assim como acho que em outros também, muita coisa feia é falada, né? E a gente sai muito fragilizada de um relacionamento abusivo. E hoje eu vejo, né, o quanto a minha autoestima ficou baixa depois que eu terminei esse relacionamento. Então, durante 2 anos ali, eu achava que não, porque eu sempre gostei de me arrumar, né, de passar um batom, de me vestir bem, mas a autoestima, ela vai muito além disso, ela vai além da roupa, ela vai no
na imagem que você tem de você mesma, do quanto você acredita no seu potencial. A autoestima, ela envolve todo um poder pessoal, não é só aparência física, não é só o que a gente vê no espelho, né? E aí, quando eu comecei a dança cigana, eu estava muito fragilizada ainda desse relacionamento que eu passei, e minha autoestima era muito baixa. Eu não acreditava muito em mim, tanto que depois desses 2 anos eu tive alguns relacionamentos, e aí às vezes eu penso, como eu pude, né, me envolver com esse tipo de pessoa, mas é assim, né, quando a gente tá fragilizada é assim mesmo, a gente tá carente, às vezes você fica com pessoas que você fala, gente, né, que é isso, né? Sim, verdade. Eu não fiquei só com um príncipe na minha vida, não, tá? Hoje eu tenho um lord na minha vida, meu marido, mas nem sempre foi assim. Então, nesse período de autoestima baixa, muitas coisas aconteceram. Eu tive um momento também na minha vida, durante todo esse percurso, né, eu desenvolvi uma timidez muito grande. Talvez outras pessoas nem sentissem isso, mas dentro, quem é tímido sabe, né, ou quem é mais reservado. Dentro de mim, assim, eu tinha um pavor quando eu juntava algumas pessoas e eu tinha que conversar, então eu tinha muita timidez, eu me sentia muito insegura, não tinha poder pessoal, né, tudo isso envolve autoestima, eu não tinha poder pessoal, não tinha confiança em mim. Eu bebia muito nos finais de semana. Não que hoje eu não tome minha cerveja, porque às vezes eu gosto de tomar cerveja, às vezes eu tomo um vinho. Meu marido hoje em dia ele gosta muito de cerveja. Ele até toma umas diferentes lá, mas eu tomo de vez em quando, né? E hoje em dia eu já, né, tomo cerveja de vez em quando. Então, assim, hoje minha vida é bem mais tranquila, né? Não só por eu estar casada, porque meu marido também ele é bem tranquilo, mas quando eu tinha a minha autoestima baixa, hoje eu vejo que eu procurava mecanismos para tentar sentir prazer. E eu sentia prazer através do quê? Bebendo no final de semana, essa era a minha vida, né? Comer churrasco e encher a cara no final de semana. Então eu tomava cerveja sexta, sábado e domingo, ia trabalhar segunda-feira estragada, acabada, né? Então, fumava muito, né? Eu fumava um maço de cigarro por dia. Então, minha vida, assim... Eu vejo que hoje, muitas mulheres têm a mesma vida que eu tenho, né? E tudo bem, né? Às vezes essas mulheres gostam, não tô aqui pra julgar, mas chegou um momento que eu vi que tava me fazendo mal. Eu queria alguma coisa diferente. E eu sempre gostei de dança, né? Sempre gostei de me expressar. Desde pequena, eu nasci nesse mundo, né? Minha mãe sempre dançou, meu tio me ensinou a dançar desde pequena, meu tio Edson, ele ensinava eu e minha irmã a dançar, a gente fazia apresentação, ele era estilista, então ele desenvolvia os desfiles e nesses desfiles ele intercalava com apresentações de danças, de shows, então eu cresci nesse meio, então eu sempre gostei de dançar. E aí, depois desses 2 anos de eu ter terminado esse relacionamento abusivo e que eu ainda estava muito fragilizada, a minha autoestima, eu comecei a fazer dança cigana, né? Comecei a fazer dança cigana com a minha mãe, já falei isso já em outros vídeos, muita gente sabe, né? E aí quando eu comecei a fazer a dança cigana, não era uma dança que eu estava procurando, não conhecia, nem sabia como era, né? Minha mãe dançava, tinha o grupo dela, mas eu não morava com a minha mãe na época. Então, eu não sabia como era. E aí eu comecei a dançar, né? Comecei a dançar e aí vi o colorido das roupas e aquilo foi enchendo meu coração de alegria. As músicas muito animadas, né? Hoje eu vejo, assim, a dança cigana ela é muito solar, ela é muito aberta, ela é muito pra fora, né? Então, às vezes, quando vem uma mulher muito fragilizada, ela pode ter 2 reações, né? Hoje eu vejo isso. Ou ela olha a dança cigana e recua, porque ela pode achar muito expansiva e ainda ela não tá nesse momento, né? Pode ter essa visão. Hoje eu, como professora, eu vejo dessa maneira. Ou a iniciante na dança cigana, né? Ou ela fica com medo e recua porque é muito expansiva, ou ela chega e fala, é isso que eu preciso. Eu preciso crescer, eu preciso
expandir a minha vida. E pra mim foi a segunda opção. Quando eu conheci a dança cigana e eu começava a escutar aquelas músicas e o colorido, as pessoas, né? Era todo um conjunto, né? A dança cigana hoje eu vejo que ela é muito mágica, né? Ela tem uma magia. Eu não sei as outras danças, né? Porque assim, eu vou falar pela dança que eu pratico, que é a dança cigana. Eu acredito que todas as danças são curativas, né? Mas eu vou falar sobre a dança cigana. E a dança cigana, ela tem uma magia, um encantamento. Eu acredito que pelo poder também, não só da etnia cigana, que é um povo que muito resiliente, né? Então, eles estão sempre lutando ali e levantam. Eles, né? É um povo que, assim, não desiste. Então, eles têm essa garra muito grande, a gente sente isso pelas músicas. Tem a questão também espiritual, né, que eu não vou negar, eu, né, reconheço também, agradeço e honro essa energia espiritual, né, dos ciganos espirituais. Tem a questão também da terapia das cores, né, então você ali colocar uma roupa vermelha, colocar uma roupa amarela, misturar um verde com um laranja, e às vezes a gente acha umas combinações loucas, mas que quando você coloca, dá uma vida, fica lindo. Dificilmente as pessoas ficam tristes quando faz uma dança cigana, né? Ou quando assiste. Criança fica muito encantada. E foi esse encantamento que me contagiou, que me ganhou quando eu comecei a dança cigana. Então eu vim de um relacionamento super abusivo, com uma autoestima lá embaixo, sem poder pessoal nenhum, fumava e bebia igual uma louca. Não tinha hobby, gostava de dança, mas não fazia nenhum tipo de dança, só gostava, mas não tinha atitude de me movimentar para fazer. Muitas vezes a autoestima ela é tão baixa que ela acaba te fazendo refém, né? Às vezes você fala, não, eu não vou procurar uma dança porque eu não consigo, porque eu não sou capaz, né? Mas às vezes chega um momento que você precisa se movimentar, né? A gente precisa sair do lugar. É aquela coisa. Muitas vezes uma pessoa, a gente não consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Você pode dar 1000 técnicas para ela. Você pode dar um ano para ela de dança cigana de graça. Se ela não quiser se ajudar, não adianta nada. E isso não sou eu que estou falando. Você pode perguntar para qualquer profissional que trabalha com público. Então, a outra pessoa tem que querer. E aí eu cheguei no momento que eu queria muito, né? Eu estava preparada para renascer. Eu já não aguentava mais aquela mesmice da minha vida. Eu queria alguma coisa diferente. Eu queria algo novo. E aí muitas coisas, né? Aquele é o chamado, né? E aí muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Mas com certeza a primeira delas foi através da dança cigana. Foi quando eu comecei a dança cigana. Porque através da dança cigana eu comecei a o quê? Acreditar em mim. Eu acreditava no meu poder pessoal. Eu falava assim, nossa, eu colocava uma roupa colorida e aí eu colocava os brincos. E aí eu passava um batom, e aí eu começava a me arrumar, e eu falava assim, nossa, eu tô bonita, mas não na questão do eu estou bonita externamente, mas o internamente, eu estou me sentindo bem comigo mesma, eu estou me sentindo bem desse jeito. E aí quando eu dançava, não só antes, mas agora também, né? Mas aí quando eu dançava, eu sentia dentro de mim aquela chama, né? É uma chama trina, né? Que a gente tem aqui quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, ela sai, ela brilha para todos os lados. Por isso que quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a gente brilha, a gente atrai coisas boas quando a gente está dentro do nosso propósito de vida, né? E muitas vezes esse propósito vem através de um hobby. E aí a dança cigana começou na minha vida como um hobby, mas ela veio com uma delicadeza, sabe? Um efeito borboleta no sentido de um movimento, né, o efeito borboleta, né, ela bate uma asa aqui para ter um efeito lá na frente. No meu caso é o efeito da saia, né? Deu uma batida de saia aqui para ter um efeito lá na frente. Então a dança cigana ela teve um efeito tão poderoso na minha vida desses 10 anos para cá. E ela começou como um hobby e ela ficou na minha vida como um hobby durante
7 anos ela ficou como um hobby na minha vida. E eu nunca tive pretensão de trabalhar com isso, né? Depois começou uma nova fase, e aí eu vou gravar um outro vídeo para falar dessa outra fase, tá? Mas a ideia aqui é falar desses primeiros passos e como foi bom para mim, né? Terapeuticamente, ter começado a dança cigana, o quanto ela me fortaleceu. E aí, quando eu comecei a fazer a dança cigana, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos com a minha mãe, dançando. E aí, quando eu dançava com a minha mãe, era uma dança cigana mais terapêutica, mais mágica, né? Eu também já falei isso em alguns vídeos aí. Então a gente sentia muito a música, sentia muito o movimento, era muita poesia, né? Era mais poesia do que passos, né? Então não tinha tanto 1, 2, 3, vira. 1, 2, 3, vira. 1, 2, 3, vira. 1, 2, 3, vira. Não tinha tanto isso, né? Mas era mais o sentir, né? Olha, escuta a música e agora, ó, vê se você sente vontade de girar nesse momento ou se você quer ficar parada. Então a gente sentia muito a música. Então eu desenvolvi primeiro esse sentimento pela música, né? Então como que a dança cigana mexia comigo? E aí eu fui me fortalecendo. E aí esse fortalecimento que a dança cigana me trouxe me expandiu para outras áreas da minha vida, né? Depois eu comecei a querer mudar de profissão, já falei isso algumas vezes também. E eu comecei a querer procurar coisas para fazer diferente na minha vida, porque o que eu fazia já não dava mais, né? E aí eu decidi parar de fumar, né? Fui diminuindo a cerveja na minha vida. Não que a culpa seja da cerveja, né? Porque às vezes eu tomo um vinho também. Vinho é bom, vinho eu gosto. Não que... mas era um refúgio para mim, né? A bebida, o cigarro, eles eram um refúgio, era uma maneira de eu me sentir prazer. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a sentir prazer dançando. Então a dança, ela sempre me deu muito prazer, e ela começou a encher a minha vida de prazer. E aí eu mostrava os vídeos, que aí a gente fazia apresentação, minha mãe levava a gente para fazer apresentação em um monte de lugar, né? Revelando São Paulo, Atibaia, São José e outros lugares aí. A gente se apresentou em muitos. O primeiro ano que eu comecei a dançar, acho que a gente fazia acho que umas 3, 4 apresentações por mês, assim. Tinha final de semana que tinha 2 apresentações. A gente dançava muito e era muito gostoso, né? Esse sentimento da dança era muito bom. E aí depois desse 1 ano e meio com a minha mãe, eu dancei mais ou menos uns 2 anos com a Miranda. Parei de dançar com a minha mãe, ela começou a fazer uma outra formação de dança. Eu mudei de cidade também e aí comecei a dançar com a Miranda, dança cigana também. E aí eu já entrei num outro aspecto da dança cigana, eu já estava totalmente empoderada, né? A dança cigana já tinha transformado totalmente a minha vida. Eu já tinha decidido parar de trabalhar como secretária. Comecei a procurar trabalhar como massoterapia, né, com terapias naturais. Então, a minha visão de mundo começou a mudar. Eu falei, eu não preciso, não que eu não gostasse de ser secretária, eu gostava, né? Eu tinha uma profissão estável, era uma área que eu tinha experiência já há 10 anos. Então, né, eu me formei como secretária executiva na faculdade. Então, não que eu não tivesse profissão, mas a dança cigana, ela abriu tanto meu chakra cardíaco, né, o meu amor próprio, ela, né, abriu o meu chakra frontal, né, e minha iluminação, coronário. Então, assim, eu comecei a expandir, ver muito além, né? Então, a dança cigana, ela tem muitas possibilidades. Eu comecei a ver a vida mais colorida, né? Então, ela é muito expansiva, ela é muito solar. E aí, eu comecei a fazer curso de massoterapia. Atendo algumas vezes, né? Mas hoje em dia meu foco principal não é a massoterapia, olha que engraçado. A dança cigana, ela sempre ficou em segundo plano como um hobby na minha vida. Comecei a fazer curso de terapias naturais, né, terapia corporal, para trabalhar com minha nova profissão, e a dança cigana como hobby. E aí chegou um momento que, tanto que eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre massoterapia, eu tenho vídeos, acho que no meu canal também do Face deve ter. Então, assim, não é uma coisa que eu deixei de fazer. Mas o que aconteceu, chegou num momento da minha vida que eu fiz o quê? A dança cigana foi me transformando tanto que eu
parou de ser só um hobby para virar uma profissão. Aí depois de 2 anos de eu dançar com a Miranda, eu também decidi tomar um novo rumo da minha vida. E falei, não, agora eu vou dançar sozinha. Eu tinha uma outra visão de mundo, queria mudar muitas coisas na minha vida, né? E aí eu decidi, fiquei uns 2 anos dançando sozinha, aprendi muita coisa, tive algumas pausas nesse caminho, porque às vezes a gente precisa recuar um pouco, né? Pra ver onde a gente tá, pra onde a gente quer ir. Então eu tive algumas paradas aí, acho que minha última parada eu fiquei 6 meses afastada, né, nesse rompimento, pra saber quem eu era, né, o que eu tava fazendo dentro da dança cigana, né, e aí depois retomei com força total, porque aí quando eu ia me apresentar sozinha, que já foi uma outra etapa, né? Isso eu ensino para as minhas alunas também, porque assim, eu nunca aprendi a dançar sozinha, a gente sempre dançou em grupo, tanto com a minha mãe quanto com a Miranda, a gente sempre dançou em grupo, né? Não tinha performance individual, porque não era uma aula técnica de dança cigana, não era. Então, depois quando eu fui dançar sozinha, eu desenvolvi a minha maneira de as minhas técnicas entre erros e acertos e experiências de como eu me apresentar sozinha, né? E isso eu ensino às minhas alunas, mas isso é uma experiência pessoal. Hoje, dentro das nossas aulas aqui de dança cigana, eu falo, olha, vocês vão desenvolver uma dança sozinha de vocês, onde vocês vão escolher uma música que vocês gostem, vocês vão desenvolver colocar os passos que a gente aprendeu, e aí eu vou dando uma mentoria, elas a desenvolver a própria coreografia. Isso é muito empoderamento, é muito enriquecedor. Isso traz um poder pessoal absurdo, uma identidade. As mulheres se identificam com elas mesmas, é uma conexão muito forte, né? Isso eu desenvolvi quando eu estava dançando sozinha, né? Quando eu comecei a dançar sozinha, eu desenvolvi isso. Foi muito interessante. E aí, eu dançando sozinha, muitas mulheres começaram a me pedir: ah, Sara, dá aula pra gente, é tão bonito você dançar, você dança com tanta alma, né? E essa alma eu aprendi aonde? Lá com a minha mãe, né? Lá naquele 1 ano e meio inicial que eu fiz com ela, onde não tinha tanta técnica, mas tinha poesia, tinha um sentimento, tinha conexão, que foi da onde eu realmente renasci para uma vida diferente, né? Foi através dessa conexão cigana. E elas começaram a falar pra mim: ai, Sara, ensina a gente a dançar sozinha, né? A dançar sozinha não. Dá aula pra gente, é tão bonita a sua dança. Porque hoje em dia eu vejo que a dança, ela tem que ter sentimento. Se ela não tiver sentimento, ela não conecta. Ela não toca nem o seu coração e nem o coração das pessoas. Eu tenho aluna que não quer se apresentar, que ela faz aula só pra ela. E tá tudo bem. Aqui ninguém é obrigado a se apresentar, né? Bom, e aí começaram a me pedir muito para dar aula de dança cigana. Foi quando eu resolvi ir para uma outra etapa da minha vida, ser professora de dança cigana. E aí veio outros desafios, são outras histórias, e aí eu vou deixar para um outro vídeo. Vou deixar para um outro vídeo, para continuar esses bastidores aí, para vocês saberem um pouquinho também da minha trajetória, do que eu penso, sobre a minha vida aqui, não só a minha vida profissional, porque para mim a minha vida profissional e pessoal, elas se encaixam, elas se complementam, e através desses vídeos que eu tô fazendo é que eu vou poder me conectar mais, né? A gente se conecta mais com as histórias pessoais, né? Então, quando você achar que alguém mereça ouvir alguma história sua pessoal, é bom compartilhar, né? Isso traz conexão, traz elo, traz humanidade, traz sororidade, né? Então, que a gente possa também olhar outras mulheres com mais empatia, e se a gente puder ajudar, vamos ajudar, e julgar menos, né? Vamos estender as mãos. Então esse é meu vídeo de hoje, vídeo dos bastidores. Se eu conseguir, amanhã eu trago outro vídeo, tá? Se não, fica para um outro dia, mas esse é o vídeo de hoje. Então que a dança cigana possa iluminar a vida de vocês também. Coloca um Gypsy King aí na sala,
Começa a dançar do jeito que você sentir, né? Porque a dança cigana, ela te renasce, ela te, né, coloca fora. E tem muitos e muitos relatos aí de pessoas que saíram da depressão, de síndrome do pânico, de alcoolismo, de, né, do cigarro, e seja o que for, da autoestima baixa. Então, tem muitos relatos de superação através da dança cigana. Você pode até procurar, de repente, no YouTube, que eu acho que deve ter por lá, né? Então, tem muito relato de superação. Esse é o meu relato de superação, é o meu início na dança cigana, onde eu me achava maravilhosa, linda, poderosa, dançando. Não que eu não me ache, continuo me achando assim quando eu danço. A gente tem que se achar assim poderosa, né? Porque gente pra falar mal de mulher tá cheio. Agora pra falar assim, vai lá, dança, se empodera, se sente poderosa, você pode. Às vezes tem poucas pessoas, então a gente tem que empoderar as mulheres, sim. E muitas vezes essa chama ela vem daqui de dentro. É quando a gente aceita um desafio, né, que vai fortalecer a nossa autoestima. Lembrando que a gente só é ajudada se a gente quer, né? Então, quando a gente aceita esse desafio e fala, não, eu vou em busca de algo melhor para mim, eu vou me movimentar agora para ter um resultado amanhã, então eu vou aprender a movimentar a saia para sentir, ai, que gostoso que é isso, olha, eu tô dançando, né? Tem um benefício isso. Então, se você quer ter um benefício, se você quer sentir alguma coisa boa na sua vida, começa a se movimentar agora. Seja do que for, dança, arte, o que for, né? O prazer, ele tá aí para ser vivido. E vamos evitar de colocar esse prazer, né? Só em comida, só em coisas que trazem vícios, né? E que malefícios para a vida, né? Então, vamos dançar muito, que a dança é muito boa. E esses são os meus bastidores de hoje. Acho que já falei muito por hoje, tá bom? Minhas queridas, meus queridos, ritanas do meu coração, beijos, até a próxima, tchau, tchau.